filho, meu amado, no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 1, o tema que nos foi passado pelo nosso pastor, que não está presente porque está pregando em outra igreja, mas deve chegar no finalzinho. Jesus deu até o último suspiro por você. Esse é o tema dessa noite. Daqui a 2 semanas nós vamos estar comemorando aí a Páscoa, lembrando mais uma vez do sacrifício de Cristo Jesus por nós. João capítulo 19, a partir do verso 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam! Mas Pilatos respondeu: Levem com vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou o Filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes e dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tem sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela
pegaram uma esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E esse era o dia da preparação. No dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos e ordenassem que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. O Senhor nos abençoe, olhando a sua palavra. Amém? Irmãos, nós acabamos de ver aquele que é o momento mais marcante, mais fundamental de toda a história. Aquilo que havia sido predito desde o início, lá em Gênesis capítulo 3, Deus já tinha avisado, quando ele disse à serpente: porém inimizade entre ti e a descendência da mulher, tu lhe ferirás no calcanhar, mas ele te pisará a cabeça. Ali Cristo já estava sendo anunciado. O apóstolo Pedro vai dizer que o cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo, e Apocalipse vai dizer o cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Quando Deus disse: haja luz, ali o cordeiro foi morto no meu e no seu lugar. Tudo aponta para Cristo. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Não há teologia, não há Bíblia, não há texto que não aponte para Cristo Jesus. Ele é o centro do Evangelho. Não eu e você, mas Jesus é o centro do Evangelho. Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele. Por meio dele tudo foi criado, por causa dele tudo existe. E ele foi morto em nosso lugar, porque nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Jesus deu o seu último suspiro, Jesus deu a sua vida, Jesus derramou cada gota do seu sangue, para que nós pudéssemos ser livres do pecado e fôssemos feitos filhos de Deus. E não se engane, o mundo lá fora diz que todos são filhos de Deus, mas não é isso que o Evangelho de João nos diz. O Evangelho de João diz que todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus era o único filho de Deus, mas ele veio ao mundo e morreu para que nós também pudéssemos nos tornar filhos e fôssemos irmãos com o Senhor Jesus e filhos de Deus, herdeiros da promessa. Todo esse sofrimento que nós lemos é descrito com detalhe nos 4 evangelhos. A vida do Senhor Jesus, tudo foi por nos amar, e tudo que ele sofreu foi no nosso lugar. Nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes a religiosidade, as atividades, o ritmo da nossa vida nos tornam religiosos e nós esquecemos disso. E a pergunta que eu te faço nessa noite para confirmar essa tese é: qual foi a última vez que você a sós com Deus em oração, você agradeceu a Deus por ter enviado o seu filho para morrer no seu lugar? Qual foi a última vez que você parou para agradecer a Deus pelo sacrifício? Qual foi a última vez que você parou para pensar no que seria das nossas vidas sem o Senhor Jesus? É claro que isso não é possível, mas eu quero que você pense por um momento: se fosse possível provar que Jesus não é o Jesus que nós conhecemos, se fosse possível provar que Jesus não existiu, que
mundo, o que nós faríamos? Terminava o culto agora e ia para casa. Porque não há evangelho, não há vida, não há sentido sem o Senhor Jesus. Paulo vai dizer aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, quando se levanta um grupo para dizer que não há ressurreição, Paulo vai dizer: se Cristo não morreu e não ressuscitou, toda a nossa esperança é vã. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, porque não faz sentido. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os jovens. Qualquer evangelho que se trate somente nessa vida, somente sobre ganhar, somente sobre crescer, somente sobre prosperar, mas que não fale de vida eterna, é um falso evangelho. Porque o maior presente do evangelho é a vida eterna. O maior presente do evangelho, irmãos, o céu não é bom porque terá rua de ouro. O céu não é bom porque não haverá fome. Eu, como alguém que gosta de comer, eu tenho ainda fé que no céu vai ter muita comida. A minha esperança é que no céu seja um céu de certo eterno. Ô glória! Por que você diz isso, Rafael? Porque Adão e Eva comiam antes do pecado. Quando Jesus ressuscitou, Jesus subiu o peito. Então, se Jesus depois de ressurreto comeu, a minha esperança é que no céu vai ter um grande banquete. Ô glória! De graça! Vai ser o único socialismo que vai dar certo, vai ser no céu. Mas o céu não é céu por causa disso. O céu não é céu porque não haverá morte, porque não haverá dor, porque não haverá depressão, porque não haverá enfermidade. Acima de tudo, para nós que amamos a vinda do Senhor, o céu é céu, porque nós estaremos juntos com o Senhor para todo sempre. Não sei se de vez em quando você tem essa sensação de quando o culto acaba dá uma tristeza. Você chega em casa e bate aquela depressão que vai começar mais uma semana. Às vezes dá vontade de ficar na presença do Senhor para sempre, ou muitas das vezes o cansaço nos atrapalha. No céu não haverá cansaço, no céu não haverá preocupação de bater ponto 6 horas da manhã no dia seguinte. No céu nós estaremos com o Senhor para todo sempre, e poderemos adorá-lo e contemplá-lo na beleza da sua majestade. Mas tudo isso só é possível porque o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós e deu a sua vida por nós. Para que nós possamos entender melhor o que significa estar consumado, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Romanos, capítulo 3, verso 9 em diante, diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele. Baseamos-nos na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Para que a sua Bíblia aí aberta, daqui a pouco a gente vai ler. Você está entendendo o que Paulo está falando de mim e de você? Você entende, meu amado, que os 10 mandamentos, vamos ficar só nos 10 mandamentos. Você entende que os 10 mandamentos são bons? Você gosta quando alguém mente para você? Você gosta de ser roubado? É o seu sonho, você compra aquele celular, passa 10 vezes e pensa: tomara que entre em ônibus e leve meu celular. Você gosta de ser roubado?
Aos casados, você gostaria que o seu companheiro ou a sua companheira te traísse? Você gosta que as pessoas cobissem o que você tem? Não. Então nós entendemos que a lei é boa. Se todo mundo cumprisse os 10 mandamentos, o mundo seria uma maravilha. Estamos de acordo com isso? Primeira pergunta: quantos dos 10 mandamentos você já quebrou? Lembrando que quando a gente fala de adultério, Jesus vai dizer que aquele que olhar com uma intenção impura já adulterou no seu coração. Lembrando que quando a gente fala de assassinato, não matará, e Jesus diz que se você odiar o seu irmão, você é assassino. Lembrando que honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento que começa. Quantas vezes você desobedeceu teu pai e tua mãe? Que você, depois de salvo, lavado, bebido pelo sangue do Cordeiro, depois de batizado, ainda assim você tem uma dificuldade tremenda no primeiro mandamento, que é amar ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Sejamos sinceros e honestos, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, alma, entendimento e coração o tempo todo. Então o que nós merecemos? Inferno. Tiago vai dizer que aquele que transgride um mandamento da lei, transgrediu toda a lei. Toda a lei. Meu amado, se você for sincero, e eu te pedisse para dizer todos os pecados que você cometeu só nesse mês, você não saberia numerá-los. E eu muito menos. Você percebe que a gente está diante de um grande problema, irmãos? Você percebe? Você percebe que o provérbio diz que aquele que condena o justo e inocente ao ímpio é abominação diante do Senhor, que Deus odeia a injustiça. Então eu te pergunto, como é que homens maus e pecadores podem ser salvos? Verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, e pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Aleluia. Você percebe que nós temos uma dívida impagável com Deus? Nós estávamos a caminho do inferno, e com todo o merecimento. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E agora nós temos graça e comunhão com Deus. Esse privilégio que nós temos de orar, irmãos. Por isso que toda oração, nunca esquecer disso, irmão. Isso não é reza, isso não é tradição. Toda oração ela é encerrada em nome de Jesus. Há uma moda agora de ver crentes terminando a oração sem dizer em nome de Jesus. Jesus disse para os discípulos, e diz em meu nome e recebereis. Ele é o caminho que nos leva até o Pai. Querido, se não fosse Jesus, você seria fulminado ao tentar falar com Deus.
Hebreu vai dizer: cheguemos-nos, pois, com ousadia ao Santo dos Santos, pelo novo caminho que Ele nos preparou. Nós só podemos chegar ao Pai por Cristo, nós só podemos orar por causa de Cristo, nós só podemos adorar a Deus por causa de Cristo, nós só temos vida acesso por causa de Cristo, irmãos. Porque como é que era sem Cristo? Você não lembra lá em Êxodo, quando o povo de Israel cresceu para cima de Moisés e disse: por que Deus só fala com você? Manda Deus falar com a gente também, que a gente quer ouvir Deus falar. Deus falou: tá bom, prepara o povo, eu vou descer. E quando Deus desceu, o bicho pegou, o pessoal chegou para Moisés e disse: nunca mais 2 dias no nosso reino. Deus fala contigo e tu fala com a gente, porque nós estamos extremos. O que Adão fez assim que pegou, irmãos? O que o texto nos diz em Gênesis 3? Adão termina de pecar, olha para sua esposa, vê que estão nus, ouvem a voz de Deus. O que eles fazem? Se escondem. Mas por que eles se escondem se o texto diz que Deus vinha todo dia no final da tarde passear pelo jardim? Porque é o que diz Isaías, quando Deus diz para o povo de Israel: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os meus ouvidos surdos para que não possa vos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, de maneira que eu não vos ouço, não posso vos abençoar. Quando nós pecamos, toda a nossa comunhão com Deus foi destruída. E quando nós pecamos, a presença de Deus se tornou algo pavoroso para nós. Você nunca parou para pensar também que quando você peca, você não quer orar? Que quando você peca, você não quer vir à igreja? Que quando você peca, você se sente mal diante da presença de Deus? Porque é isso que o pecado faz. O pecado afeta a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Nós estávamos perdidos, irmão. Se você não entender isso, você nunca vai entender a grandeza do Evangelho. Enquanto você achar que é precioso, raridade, você nunca vai entender o que Cristo fez por você. Jesus não amou por você bonitinho, do jeito que está nessa noite. Jesus amou por você quando você era uma desgraça. E quando diz em Romanos, Deus a prova do seu amor em Cristo para por nós, quando nós ainda éramos inimigos. Saia deste mundo, vá para a sua casa, passe pelos bares, passe pelas esquinas e veja pessoas que seriam exatamente o que você seria sem a graça de Cristo na tua vida. Por que as pessoas que se afastam de Deus rapidamente viram uma coisa mostrando? Por que pessoas que se afastam de Deus viram uma coisa irreconhecível? Por que você olha para algumas pessoas e diz: como é que a pessoa pode chegar a esse nível? Porque, irmãos, se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós faremos coisas terríveis também. Porque nós pecamos. O pecado nos afasta de Deus. E quanto mais distante de Deus estamos, pior nós ficamos. É por isso que Jesus adverte a multidão. Se eu não me engano, em Mateus 12, quando ele diz que a pessoa que aceita Jesus, depois se desvia, o diabo volta e traz 7 demônios piores, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Pedro vai dizer sobre aqueles que se afastam, que é como um cão que voltou ao próprio vômito. E Pedro vai dizer que melhor seria nem ter conhecido o Evangelho do que ter conhecido e se afastar. Você conhece alguém que se afastou de Deus e melhorou de vida? Você conhece alguém que se afastou e se tornou uma pessoa melhor? Como disse Calvino, tudo que é de bom em mim é Deus, e tudo que é de ruim sou eu mesmo. E essa é a mais segunda verdade. Toda a ruindade, toda a maldade. Não, você nunca se pegou pensando e vendo, fazendo coisas que você diz: caramba, como é que eu posso? Você nunca se surpreendeu com você mesmo diante de uma situação que você tomou uma decisão, que você parou depois e pensou: como é que eu pude ser tão mal? Como é que eu pude ser tão perverso? Como é que eu pude ser tão injusto?
fácil o pecado do que obedecer a lei de Deus, querido? Por que é muito mais fácil se vingar do que retribuir aqueles que nos fizeram bem? Tem gente que é ótimo para guardar pessoas que lhe feriram, para guardar rancor, para guardar mal. Mas pede para ela citar 5 pessoas que ajudaram, ela não sabe. Não é incrível, irmãos, que quando alguém fala mal de nós, a gente guarda mais do que quando alguém fala bem de nós? Não é incrível que quando alguém nos prejudica, a gente lembra mais do que quando alguém nos ajuda? Porque esse é o ser humano sem Deus, irmãos. Esses somos nós, maus por natureza. Você acha que a culpa de toda a maldade do mundo é o diabo? Tira o diabo, irmãos. Tira o diabo, você vai ver que as pessoas vão continuar sendo a mesma desgraça. Onde é que está o diabo no adultério de Davi? Leia lá o texto, irmãos. O diabo não é citado, o diabo é citado para Judas. Vai dizer que o diabo encheu o coração de Judas, mas leia o adultério de Davi, o diabo não é citado. É Davi, no terraço, olha para uma mulher, deseja, procura saber quem é, descobre que ela é casada, ignora o fato. Não tem diabo na história. Não tem diabo com Caim. O que Deus disse para Caim? Eis que o pecado bate a porta, o teu desejo será contra ti, mas contra ti dominado. O que o Caim fez? Matou seu irmão. Irmãos, sem Cristo nós estamos perdidos. É impossível ser salvo sem Cristo. Está vendo aquilo ali? É uma coisa linda. O guindaste se ajuda a subir ali em cima, né? Eu lembro que uma quinta-feira eu cheguei para ajudar e a Joana falou: você vai ter que subir no guindaste. Eu falei: estou pegando minhas coisas e estou indo embora. Eu não subo no guindaste, mas fico nada nesse mundo. Eu sou um cara alto que tem medo de altura, exatamente. Minha esposa, a Jo subiram, fizeram malabarismo. Só faltaram fazer aquele negócio de saltar em cima daquele negocinho. E eu lá embaixo dando apoio moral, dizendo: se cair no chão não passa. Um guindaste te ajuda. Mas se eu te falasse para tocar na lua, você pode estar no alto do Everest. Não significa absolutamente nada. Quando a gente fala de salvação, você pode ser a pessoa mais caridosa, você pode ter as melhores obras diante de Deus. Isaías diz que são como um trapo de imundícia. Ninguém pode ser salvo por obras. Sabe por quê? Vocês sabem que nos Estados Unidos existe pena de morte. Um homem que mata 5 crianças é condenado à pena de morte. E um homem que mata 30 crianças é condenado à mesma pena de morte. Eu te pergunto, 25 vidas valem ou não valem diferença? Mas eu te pergunto, tem como você matar a mesma pessoa 30 vezes? O cara que mata 30, ele tem a mesma punição do que mata 5. Não porque 25 pessoas não façam diferença, mas porque não existe uma punição maior. Você, quando transgride a lei de Deus, você não precisa transgredir igual Hitler. Basta uma transgressão para você se tornar réu de juízo. Você não precisa quebrar os 10 mandamentos. Se você quebrar um, você já é digno de condenação, porque a justiça precisa ser feita. Eu tenho 34 anos, nunca cometi um crime. Imagine que eu mate alguém e chegue diante do juiz e diga: ah, Benedito, durante 34 anos eu nunca fiz nada por causa de um crime que você vai me condenar à prisão. Não seria ridículo? Por que nós muitas das vezes queremos chegar diante de Deus e conquistar o amor dele com as nossas obras? Ah, Senhor, mas eu fiz isso. Ah, Senhor, mas eu faço isso. Irmãos, se Deus pegasse, é por isso que Ele diz que Ele lança os nossos pecados no mar de esquecimento para Ele não se lembrar. E Ele diz que Ele faz isso por amor a Ele. Irmãos, se Deus puxasse todos os nossos pecados, ia dar tudo, não ia dar nada. Se Deus descesse agora nessa noite, pegasse todos os teus pecados só desse ano, não precisa ser da vida toda não, e botasse na
naquele data show ali, eu nunca mais voltava a chegar nessa igreja. Eu mudava até de país. Porque eu sei que nunca mais vou querer pregar. Muito menos que os jovens vão querer dar aula na igreja. Nunca mais. Mas Deus conhece toda a nossa cultura. E ainda assim, o seu filho, que morreu por nós, deu a sua vida em nosso lugar. Que amor tão grande, irmãos. Que amor tão grande. Foi lido nesta manhã pela irmã Solano, 2 Coríntios 5:14, vamos texto. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que não vivam mais para si, mas para Ele. Qual é a tua motivação, irmão? O que você faz diante dessa notícia? O que você faz diante dessa verdade? Precisamos de alguma outra motivação para servir a Deus, irmão? Precisamos de promessas materiais para amar a Deus. É justo entrarmos em crise na fé porque Deus não abriu a porta do emprego, porque a pessoa que a gente ama disse não, porque as coisas não estão indo como a gente quer, porque a gente não passou no concurso. É válido, irmãos, duvidar do amor de Deus, ficar chateadinho, ficar magoadinho, fazer pirraça, fazer birra. Diante do maior sacrifício, diante do maior prova de amor que é Cristo Jesus na cruz, Ele cumpriu a lei em nosso lugar, irmãos. Ele se fez maldição. Abre com a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 8. Diz assim, a palavra do nosso Deus, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Aleluia. Cristo se fez maldição no nosso lugar, irmãos, que coisa forte. O Filho de Deus, o Santo sem pecado, o Rei dos Reis, acima de todas as coisas, Ele se fez maldição, irmãos. Ele se tornou maldito. Por que Jesus na cruz exclama: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Pai abandonou seu filho, irmãos? Você já parou para pensar nessas coisas? Por que o Pai abandonou o filho? Porque Deus era um covarde que não aguentava ver seu filho sofrer? É porque Cristo se tornou maldição no nosso lugar. Porque o pecado, naquele momento, fez algo que nunca tinha acontecido em toda a história, que é o filho estar distante do Pai. Porque quando o Pai olhou para o filho, ele viu todos os pecados da humanidade ali e descarregou a sua ira sobre ele. Que isso, Rafael? Irmãos, o que Jesus disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você acha que Jesus estava com medo da cruz, irmãos? Pedro não teve medo? Pelo contrário, Pedro ainda mandou crucificado de cabeça para baixo para não ser crucificado igual
Salvador tinha medo da cruz. Mas se você ler a Bíblia, se você ler Apocalipse, você sabe que cálice significa ira. O cálice está associado à ira de Deus. Quando Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está dizendo, Senhor, Pai, se possível, que eu só morra, mas que a tua ira não caia sobre mim. Mas a ira do Pai caiu sobre o Filho, para que ela não caísse sobre mim, sobre essa. O Filho de Deus fez maldição no nosso lugar. Ele suportou a ira que deveria cair sobre nós. A ira que vai cair sobre os filhos da desobediência. Ele é a nossa arca. Assim como a arca protegeu Noé e sua família da ira de Deus, Jesus é a arca que vai nos proteger daquele grande dia, quando Ele vai prestar contas com a humanidade. O cordeiro que foi morto no lugar de Isaac, você já parou para pensar no alívio que Isaac teve? Quando o pai levanta o martelo e vai matá-lo, e aparece o anjo e diz, Abraão, não toca no menino. E Abraão olha para trás e vê um cordeiro, Jeová Jireh, Deus proverá para ser o cordeiro do filho. Paulo vai dizer em Coríntios que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Cristo é a ovelha que morreu no nosso lugar, para que nós não fôssemos mortos. A Bíblia conta para ele que isso é o fundo. Ele é a arca, ele é o cordeiro que mora no lugar de Isaac. Ele é o sangue dos umbrais de Israel no Egito, lembra? O sangue nos umbrais para que o anjo da morte não entrasse, não matasse o primogênito do povo de Israel. Cristo é o nosso sangue, que nosso umbral, irmãos. Tudo aponta para Ele, tudo fala sobre Ele. Tudo aponta para o sacrifício da cruz. Por isso que Ele termina e diz, está consumado. Está feito. A lei foi cumprida. A lei foi satisfeita. A dívida foi paga. E agora todos aqueles que creem em Cristo Jesus e o recebem como seu Senhor são salvos, lavados e perdoados da lei. Nós nos tornamos filhos de Deus. Irmãos, que privilégio, quando a gente despreza tantas coisas, que privilégio poder ser filho de Deus. Que privilégio ser filho daquele que governa todas as coisas. Que privilégio poder falar com Ele a hora que quiser. Você não precisa ir até um sacerdote para matar um boi ou uma ovelha em seu lugar. Você dobra os seus joelhos, fala com Ele e Ele te ouve na luta. Quantos testemunhos você tem para contar de relações que Deus ouviu e respondeu? Irmãos, no planeta de 7 bilhões de pessoas, o Senhor que governa todas as coisas, Ele para ouvir a minha oração. Vá tentar falar com o vereador dessa cidade para ver se você consegue. Mas o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas, Ele para ouvir a nossa voz e nos responde. Irmãos, quando a gente entender isso, a gente vai orar muito mais. Quando a gente entender isso, a gente vai parar de ficar se humilhando diante de homens. Vai passar a levar a nossa causa diante de Deus, como Jesus disse. Fecha a tua porta, fale em secreto, o Pai te vê em secreto, te recompensará. Ele perdoa os nossos pecados, Ele transforma a nossa vida, Ele tem nos salvado, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos curado. Tudo isso porque Cristo Jesus morreu no nosso lugar. Se não tem Jesus, nós estávamos perdidos. Se não tem cruz, não tem evangelho, o que seria de nós? É por isso que quando ele vira para Jesus e diz, Senhor, tem que ter glória de meio, isso que vai acontecer. Jesus vira para ele e diz, para trás de mim, Satanás, porque só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas que são de si. Não foi os judeus que mataram Jesus, não foi Pilato, não foi os romanos, não foram os escravos. Foram os nossos pecados que crucificaram o Filho de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Chamamos isso. Eu quero terminar lendo esse texto de Isaías. Isaías capítulo 53. E a gente encerra essa noite
texto tão conhecido. Isaías 53, do verso 1 em diante, diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua glória e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé.